Certo? Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a inspiração dos benfeitores espirituais para este momento, para a compreensão dos estudos no campo da mediunidade, para que possamos caminhar de forma mais lúcida, com um entendimento maior, com um compromisso a partir do momento que conhecemos todo o processo que envolve a mediunidade. Pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que nos oriente, que nos inspire nessa noite, para que possamos entender bem a importância do pensamento, da movimentação das energias mentais, a partir do momento que, concebendo a nossa participação como espíritos imortais em toda a criação, a nossa importância, a capacidade que temos e o nosso pensamento influenciando todo o campo de vida social. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Então, fazendo uma breve, recapitulação, que a gente ficou aí 2 semanas sem fazer o estudo, nós paramos justamente no ponto onde começa a se comparar a matéria mental com a matéria física. A matéria mental tem a mesma estrutura da matéria física, como a matéria do mundo espiritual. Se nós pudéssemos graduar em ductilidade, em formas de compactação, a nossa matéria é mais compacta, ela é tangível. A matéria do mundo espiritual, para os espíritos, é tangível. E a matéria mental, ela é uma matéria mais, quintessenciada. A partir do momento que ela recebe o influxo da energia do pensamento constante, ela acaba tomando forma, ela acaba tomando todo um corpo. E a partir do momento que ela toma essa forma, esse corpo, ela passa a ter existência. Então, um pensamento que nós venhamos ter e comecemos a alimentar esse pensamento com energia, nós estaremos reformulando matéria, nós estaremos criando a matéria ao nosso lado, no nosso campo, espiritual, nós estaremos dando corporificação a essa matéria. E isso é importante porque cada um de nós carrega consigo um quadro de imagens mentais que estão ao nosso lado. Esse quadro de imagens, ele é sempre o influxo constante do nosso pensamento. Toda vez que nós estamos pensando em alguma coisa, esta alguma coisa está tomando forma. E esta forma que está sendo tomada, que está sendo formada a partir do pensamento, vai fazendo justamente com que a nossa volta reflita a nossa intimidade. O nosso pensamento ele é sempre um reflexo, porque ele é uma imersão da energia que flui, essa energia ela encontra outras camadas de pensamentos que são simultâneos, que são da mesma faixa de sintonia, e estes pensamentos retornam a nós, no momento em que encontram a própria sintonia. Então, quando eu estou pensando em alguma coisa, eu não estou pensando sozinho, eu estou trocando matéria mental na forma de energia, porque não é uma matéria visível para o nosso campo de vida, mas é uma matéria que tem uma interferência, que tem uma vida factídia, uma vida enquanto recebe a energia do pensamento. Então, enquanto nós pensarmos em alguma coisa, essa alguma coisa está viva, essa alguma coisa está tomando corpo, está sendo alimentada. E a partir daí, enquanto esse pensamento for fixo, naturalmente aquele pensamento é um reflexo da energia mental que está gerando ele. Quando nós estamos assistindo, por exemplo, um filme,
uma série, uma comédia, um drama, nós estamos entrando numa faixa de sintonia, na sintonia daqueles que criaram aquela proposta. E, querendo ou não, nós começamos a refletir aquela ideia. Quando ela é uma ideia positiva, quando ela é uma ideia elevada, nós elevamos o nosso pensamento e, ao mesmo tempo, comungamos com a espiritualidade superior. Então, por exemplo, se nós estamos ouvindo uma música de qualidade, se nós estamos assistindo uma peça com uma proposta, né, a nível superior, transcendental, reflexiva, se nós estamos assistindo um filme ou lendo um livro, nós estamos nos transportando mentalmente para aquela proposta de conteúdo que gerou aquela obra. Quando Chico Xavier psicografou o livro Paulo e Estevão, ele conta nas suas experiências, nas suas biografias, que no momento da aparição do Cristo na planície da Síria, na entrada de Damasco, e que Jesus surge, ele estava tão envolvido com aquela história, ele vivia aquela história porque, de certa forma, ele assistia todo aquele desdobramento segundo a sua própria a forma com que ele conta sobre os romances de Emmanuel. Ele parou a psicografia, ele interrompeu, ele entrou num estado de êxtase tão grande por assistir aquela cena que ele cai de joelhos perante a influência daquele pensamento que ele era direcionado. Então, nós passamos a ver que pensar, na verdade, é trocar energia. Quando eu penso no bem, naturalmente troco energia com as pessoas boas, com os bons espíritos. Quando eu penso no mal, eu troco energia com pessoas negativas. E olha que nós estamos falando apenas em pensar. Falar e agir é como se nós densificássemos o pensamento. Quando eu falo, eu coloco palavras no pensamento, eu verbalizo o pensamento. E quando eu estou agindo, eu corporifico o pensamento. Então, quando eu falo no mal, eu verbalizo o mal. Quando eu estou agindo no mal, estou incorporando o mal. Quando eu penso no mal, eu estou compartilhando ideias com pessoas que também estão na mesma faixa. Daí a proposta da gente cuidar da nossa casa mental. Para quem estamos abrindo as portas dela, a partir do momento que jorramos energia como um dínamo constante, que é até, né, a tônica do próximo capítulo. Então, nós paramos justamente nesse ponto, na comparação da matéria mental com a matéria física. E nos diz André Luiz: em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Então, o que ele quer falar para nós? Que os átomos do nosso pensamento, eles seguem o influxo da energia do próprio pensamento. Quando a gente fala em átomo do pensamento, parece que fica uma coisa assim muito abstrata. Mas toda matéria, toda, ela é formada de átomos. Independente da sua condição de estar na nossa dimensão de vida ou de estar numa dimensão extremamente superior. A sua estrutura vai ser sempre atômica. Na nossa condição, na nossa dimensão de vida, os átomos são invisíveis. Assim como são na constituição da matéria elevada. Por que que nós estamos vendo a matéria à nossa volta? Perdão. Porque ela está impressionando os nossos órgãos através da iluminação.
A matéria por si só não tem luz. Ela é invisível. Se nós apagássemos todas as luzes de um cômodo e vedássemos a entrada de qualquer claridade, ele fica totalmente escuro, tudo invisível. Não se encontra nada. Nós só conseguimos enxergar o reflexo da luz na matéria. Então, a matéria por si só tem a mesma estrutura, mas na nossa condição de vida ela é ponderável. Ela impressiona os nossos sentidos. À medida que ela vai dimensionando a um nível superior, ela vai tomando proporções diferentes. Então, no nosso pensamento, quando nós estamos pensando, nós estamos criando o quê? Ondas eletromagnéticas, e nessas ondas nós temos átomos, porque tudo na natureza é formado por átomos. Aí nós vamos falar assim, mas o espírito é formado por átomo? Não, não podemos definir dessa forma. Nós sabemos que temos Deus, espírito e matéria. Matéria, sim. Aí lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o espírito é algum tipo de matéria? Porque ele não é nem Deus e nem a matéria que conhecemos. Ele pode se dizer imaterial, e os espíritos colocam, imaterial não é uma definição muito completa, incorpóreo seria a definição melhor. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação, em estado menos comuns da mente, quais sejam da atenção ou tensão pacífica, em virtude da reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiências por parte da alma correspondendo à produção da luz interior. Então, o que ele está falando para nós agora? Atitudes comuns da vida, ondas longas, sem nenhum tipo de penetrabilidade. Prece, atenção fixa, reflexão profunda, ondas mais curtas, porque maior energia. Maior energia. Quanto menor a energia, lembra lá das questões que a gente estudou, né, das ondas, por exemplo, da televisão. É necessário que ondas maiores para impressionar elementos que vão captar através de antena. Ondas de maior energia, como raio-x, como os raios gama, têm penetrabilidade, atravessa corpos. Então, um estado de prece, um estado de reflexão profunda, de dedicação exclusiva, às vezes de sofrimento extremo, arranca-se da criatura luz. A criatura começa a brilhar porque corre dentro dela uma energia superior. Isso nos mostra que nós já somos espíritos com a capacidade de gerar luz. Nós só não geramos porque a nossa energia de trabalho ainda é uma energia muito voltada para a manutenção da vida. Nós estamos muito preocupados apenas com o que nós vamos comer hoje, com o que nós vamos fazer amanhã, com quem ganhou a eleição, com quem fez isso, com quem fez aquilo. Nosso pensamento está muito limitado ao terra a terra. Poucos pensam na posteridade, na condição de ser copartícipe da criação universal, do equilíbrio dos mundos, de proliferar o entendimento do Cristo na Terra. Quando nós pensarmos e orarmos com mais frequência, até a frase do próprio Chico, se soubéssemos o que é oração, passaríamos mais tempo da vida ajoelhados, orando profundamente. A oração ela tem uma capacidade tão grande que nós lembramos quando estudamos o livro Mecanismo da Mediunidade, hoje nós vamos voltar até uma parte nele, quando ele falava da médium Ambrosina, né, que psicografava uma série de mensagens.
E ali tinha uma mãe que queria uma mensagem do seu filho. Mas seu filho, por equívocos da vida, acabou suicidando. E ele não tinha condições de influenciar o pensamento da médium, de fazer uma transferência da matéria de conteúdo emocional para que o médium transformasse aquela matéria em uma página, em uma psicografia. Mas ela faz um pedido tão profundo, e aí ela coloca um potencial de energia tão grande naquele pedido, que ela atrai o espírito do filho. Ele vem das profundezas da onde estava naquele momento e se arrasta até os seus pés e agarra suas pernas, implora o perdão materno. E ela, sem sequer pensar na possibilidade de ter atraído aquele jovem das profundezas, daqueles vales ainda de penitência profunda, ela começa a sentir um mal-estar súbito, porque ele começa a exalar de si toda a energia eletromagnética do seu pensamento, né, da sua sensação de culpa, da sua sensação de fraqueza, e ela absorvendo aquilo, entra-se num estado de mal-estar. E os espíritos têm que ir até ela e separá-los, para que ele retornasse àquela condição. Olha o que um pensamento de maior energia é capaz de fazer. Imaginemos uma prece, quando você está num trabalho de passe, e você ora com profundidade para a pessoa que está ali. Naquele momento, você está colocando um potencial de energia tão grande no sentimento de reconstrução que aquela pessoa pode experimentar um bem-estar muito grande. Basta apenas que ela esteja também sintonizada naquele propósito. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, vamos fazer aqui, né, um pequeno rabisco só para a gente entender o que ele está falando. Vamos pensar no átomo como o nosso sistema planetário. Os pensamentos de menor energia movimentam os elétrons das camadas de valência. Os pensamentos de prece e reflexão profunda, os átomos mais próximos do núcleo. Aí ele coloca para nós: e se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situação extraordinária, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental, ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual. Teoricamente, se assemelha dos raios gamas, quando parte do núcleo. Aí nós vamos entender como que Simão Pedro curava, como que João curava. Nós vamos ver lá no livro, né, Paulo e Estevão, lá no final do livro, quando Paulo estava pregando numa casa e um jovem cai, né, da janela, eram 3 pavimentos, ele cai e fica semi-morto. E dá aquele alvoroço, e Paulo desce e sente por ele. Olha o que é sentir, de onde que vem o sentimento de amor. Cada núcleo atômico da nossa emoção, da nossa matéria mental, daquilo que exala de nós, ele abraça aquele jovem e devolve ele são a própria. Por quê? Porque reconstrói as estruturas danificadas dos pensamentos comuns. Assim, considerando, a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Então, nós temos a mesma qualificação. Matéria comum, se nós excitarmos os átomos das periferias, temos ondas longas. Se excitarmos os átomos mais próximos do núcleo,
temos as ondas curtas de grande penetrabilidade. Matéria mental. Se as nossas emoções forem emoções comuns, com pouca energia de transformação, apenas ondas longas. Então, a gente faz a prece e fala, meu Deus, a minha prece não tem alcance nenhum, ninguém me responde. Realmente, ela está presa no pensamento de manutenção da vida. Lembremos que os animais que têm pensamentos fragmentados, eles também pensam na manutenção da vida, no comer, dormir e reproduzir. Cuidado para que os nossos pensamentos não fiquem nessa mesma faixa, senão nós não temos diferença perante a utilização do benefício do pensamento. Indução mental. Recorrendo ao campo de Einstein, vamos só lembrar o que era o campo de Einstein, né? Vou apagar isso aqui para a gente ter um espaçozinho aqui para lembrar o que era o campo de Einstein. O campo de Einstein era aquela alegoria da vela, quando nós, num cômodo, né, acendêssemos uma vela, e essa vela ela vai tendo uma claridade que aos poucos vai diminuindo, sem nunca chegar a zero. A partir do momento que você vai se afastando, ela vai perdendo o seu poder de expulsar as trevas, mas ela nunca chega a zero. Então, recorrendo ao campo de Einstein, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade. Então, aqui no lugar da vela, né, vamos pensar na mente humana. Assim, com a intensidade de influência, a chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero. A corrente mental se espraia segundo os mesmos princípios, não obstante a diferença de condições. Então, o nosso pensamento também ele vai correndo toda uma distância sem nunca deixar de existir. Então, o pensamento que eu tenho, ele movimentou energias e movimenta ainda durante um longo período, até que eu mesmo crie um novo campo, troque, né, a sintonia, o potencial deste pensamento. Esta corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada só voltar aqui um pouquinho isso, de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se lhe evidencie faculdade de concentração e teor de persistência no rumo dos objetivos que demandem. Vamos tentar entender o que ele está falando para nós. Nossa mente pensando pensamentos sem utilidade nenhuma. Aí nós temos uma indução. Por exemplo, estamos na sala de aula e o professor nos dá uma matéria, está explicando uma matéria. Naquele momento, o nosso poder de concentração foca no entendimento daquela proposta. Então, essas ondas, elas têm um potencial de energia maior. E a indução faz com que elas tenham um alcance muito maior. Aí, por exemplo, nós estamos na casa espírita, e naquele momento de oração, a gente tem uma concentração tão grande. O nosso pensamento alcança um grande centro espiritual, um mentor espiritual. Ou no trabalho mediúnico, por exemplo. Nós estamos lá na nossa, né, casa mediúnica, estamos sentadinhos aqui, os mentores estão sempre aguardando o pensamento dos médiuns. Mas se o meu pensamento é um pensamento comum, eu não consigo sintonizar com aquele tipo de frequência. Elas têm que estar na mesma vibração. Não adianta eu estar ali e fisicamente concentrado, em silêncio, em recolhimento, mas mentalmente descompassado com a proposta mediúnica. Aí nós vamos falar assim, mas isso é complicado. Por exemplo, você vai num trabalho espiritualista
e lá você é tomado pela entidade, porque eles usam, às vezes, a música, e a música faz você cantar naquele ponto, naquela ideia, naquela reflexão, e aquela música vai criar o quê? Uma indução mental para que a sua vibração seja a mesma no espírito. Então, tendo uma conexão, uma reciprocidade, as mentes se conectam e passam a trocar matéria mental. Ah, então na casa espírita é mais difícil? Não é que é mais difícil. Na casa espírita você vai ter o controle, você vai ter o domínio, você vai estender seu pensamento, recolher as impressões, verbalizar essas impressões com total domínio da mediunidade. Essa é a proposta de quem conhece a mecânica. Você não é mais um veículo, não é mais apenas um instrumento nas mãos dos espíritos. Você é quem opera o trabalho, é quem alcança. Mas qualquer pensamento de qualquer membro dessa reunião que esteja desconectado com a proposta é um fator de interferência. Já viu de madrugada, quando você quer sintonizar uma rádio, uma outra rádio está entrando naquela frequência, e fica uma hora uma fala, outra hora outra fala? Nós temos isso muito no trabalho mediúnico. O médium, ele tenta entrar em sintonia, recebe a influência dos encarnados. Porque se alguém mexe na mesa, ele desperta. Se alguém estala algum membro do corpo, né? Porque estica, e velho é danado para isso, estica a perna, estala o joelho, encolhe o braço, estala o cotovelo, atrapalha. A pessoa que tem uma concentração muito superficial, se alguém espirra, se alguém tosse, se respira fundo, ele perde a concentração e atrapalha o processo. E é um fator de tirar, né, de descompactar a sintonia. Então, essa comunicação sofre grande influência. Aí nós pensamos, por exemplo, no poder mental de um médium que psicografa mensagens em campo aberto, casa espírita cheia, e ele está ali na frente psicografando, completamente conectado a um mentor que filtra todas aquelas energias para que os espíritos possam escrever através dele. É um trabalho muito ardoroso da espiritualidade. E talvez, por agora, a gente está tendo uma pequena noção do funcionamento, a gente passe a respeitar mais mentalmente. Nós vamos para uma palestra, às vezes o orador está infeliz na palestra, fica, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Podia estar em casa. Olha o que mentalmente eu estou fazendo. Eu estou piorando a receptividade daquele que está ali na frente com coragem, né? Com um pouco de atrevimento para falar de Jesus. Agora, se eu faço uma prece, né? Que Deus o ilumine, que melhore a sua conexão, eu amplio a minha vibração e estou contribuindo. É isso que a gente falava antigamente dos médiuns, que são doadores de fluidos, né? São doadores de energia eletromagnética, que fazem com que a comunicação passe por um filtro de linha e elimine ruídos, que são mentes totalmente desconectadas com a proposta. Esta corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental tanto maior quanto mais amplos se lhes evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demandam. Então, por exemplo, posso ter um objetivo natural da vida, eu quero passar numa prova. Então, eu estudo, eu me concentro naquela proposta e a gente acaba alcançando o êxito porque direciona uma energia maior para esta atividade. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo por meio do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-la a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental
é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Aí nós temos, por exemplo, o fenômeno da inspiração, da intuição, que quando mais apurados, se tornam quase que uma voz que te fala à mente, porque você está sintonizado com aquele pensamento. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec chega à conclusão que os espíritos, eles nos influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem, eles falam dentro do nosso pensamento. Você vai fazer alguma coisa, tem hora que você está conversando com você mesmo, e não tem nem noção. Ali é o quê? É um trabalho mediúnico. Você está recebendo uma indução mental, porque você teve um princípio de ideia, e aí é interessante porque a nossa mente, ela dá um impulso inicial. Ela pensa em alguma coisa. Naquele momento que ela pensou, ela jogou energia no ar. E, ao mesmo tempo, recebe energias da mesma sintonia. Então, ela pensa, por exemplo, em tomar uma atitude. Amanhã cedo eu vou brigar com alguém, porque isso está engasgado dentro de mim. Naquele momento que ela pensou nisso, já vem o reflexo. Os outros pensamentos daqueles que também respiram na onda de violência. E aí ela começa a ter intuições do que fazer, do como fazer, aonde chegar. Aí ela pensa, não, dessa forma eu não quero, vem outra ideia. Já é um intercâmbio de pensamentos. Olha como é que a mediunidade ela é sutil. Não é preciso que o Espírito me tome, nem me apague mentalmente. Ele fala no meu pensamento constantemente. Basta um mínimo de atenção para registrar e sabermos quando eles estão conversando conosco. Aí nós vamos falar assim, mas então é o tempo todo, porque toda hora eu estou conversando com o meu pensamento. É o tempo todo. Porque são eles que nos dirigem. Eles influenciam muito mais do que imaginamos. Sempre a primeira ideia que surge, ela parte da individualidade, mas no momento que ele pensou, ele já entrou num campo de sintonia. É como se nós tivéssemos infinitas camadas de pensamento. E um pensamento que nós temos alcança uma determinada camada e começa a conviver com todos os pensamentos que estão dentro daquela faixa. O nosso pensamento, ele é um controle remoto, né? Ou um antigo seletor de canal. Ele seleciona com qual canal que ele quer conectar e recebe a indução mental deste canal. Compreendemos, assim, perfeitamente, que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade. Eu só penso aquilo que eu quero, que eu tenho vontade. Atuando nas forças da matéria física, gerando motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra. Isso quer dizer o quê? Que futuramente nós estaremos vendo esses agentes mentais, essa energia mental será visível aos espíritos que permanecerem no planeta. De luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Aí nós temos o videozinho que está lá no grupo da mediunidade, onde Raul Teixeira fala sobre isso, os dois casos. O primeiro, daquela senhora que tinha toda a sintomatologia do câncer. Ela não tinha doença ainda,
mas ela tinha um complexo de culpa de um aborto que ela fez. E ela já estava espiritualmente expurgando esse complexo. Mentalmente, ela sentia-se adoecida, porque não conseguia se reequilibrar nem se perdoar. Isso foi com o passar do tempo, plasmando a doença, porque a sua mente, a mente que pensa, ela comanda um turbilhão de células. Essas células, elas obedecem ao comando mental, assim como a estrutura atômica das células, dos corpos do perispírito. A mente, ela comanda esse universo de seres da criação. Então, aquela mente que pensava na doença estava induzindo o campo celular a adoecer. Não é isso que nós temos na musiquinha do passe, né? Quando fala passe, é transfusão de energia, energia mental, alterando um campo celular, onde as células estão recebendo influxos de energia, sendo induzidas a se equilibrarem e seguirem depois a matéria mental do ser pensante. Mas, se as células recebem todo dia aquele pensamento de depressão, de doença, de incapacidade, de infelicidade, de dor, elas vão se comprimindo e perdendo o seu próprio tônus vital, materializando o pensamento de doença. Então, nós observamos o que a nossa mente é. Por isso que Juvenal diz a mente sã, o corpo saudável. Não é a mente que depende da saúde do corpo, é o corpo que depende da saúde da mente. Então, se temos esse caso, né, ele também cita do outro, da criatura que estava com câncer na reta final e ela não se entrega à doença, porque ela tinha uma perspectiva de vida, ela tinha uma atividade com lar de meninas, ela queria trabalhar para Jesus. Ela falou: não vai ser esse câncer que vai limitar o meu corpo. E realmente, olha o que é uma força mental, a capacidade de renovação da energia vital. Então, estados depressivos são estados que nos levam a doenças, que aos poucos vão se plasmar no nosso corpo. Ah, mas eu já nasci nesse processo. Causas anteriores das aflições, capítulo 5 do Evangelho. Ah, não, eu sou assim porque eu sou insatisfeito, porque eu gostaria que fosse diferente, não é? Inadaptação à realidade da vida. Isso é o quê? Manifestação do orgulho, de não compreender a providência divina e pode estar sendo fatores que nos trazem transtornos. Hoje nós temos grandes estudos na área médica, onde doenças autoimunes nada mais são que agressões ao corpo físico, do nosso pensamento, da nossa falta de habilidade com a própria vida. Então, temos que fazer uma viagem profunda e temos tempo bastante durante a vida para pensar assim: meu Deus, por que penso dessa forma? A quem quero atingir? Sou um ser criado para a luz, para brilhar a luz interna dentro de mim. Preciso cuidar do corpo? Sim. Com medicamentos? Claro. Se não fosse para ser assim, Deus não teria nos dado a medicina para amenizar as dores. Mas lembremos que os espíritos que se iluminam começam a movimentar a energia lá das suas estruturas, dos núcleos atômicos, estão acima de qualquer doença, de qualquer problema físico. Novamente, voltemos ao exemplo de Paulo. Ele é, né, apedrejado na cidade de Listra e é dado como morto, abandonado na porta da cidade,
para que os próprios urubus pudessem devorá-lo. Ele, horas mais tarde, está reabastecido de energia. Ele levanta, ele se cura daquelas feridas feitas por pedras e continua pregando. Quando o navio naufraga na chegada a Roma, e eles estão todos morrendo de frio, ele orienta as fogueiras na praia para aquecer os mais simples, e na hora que ele vai pegar aqueles galhos secos, uma víbora morde na sua mão. Ele levanta a mão e deixa que ela fique pendurada até que ela cai na própria fogueira, e todo mundo dava a ele o quê? Momentos de vida, no máximo horas. Era um animal peçonhento que tinha um grande veneno, e nada acontece a ele, porque aquela alma já não se abatia com as dores, com as doenças, com todas as limitações. Nós estamos muito distante disso. Não queiram, né, adoecer, falam, não, mentalmente eu controlo. Vão cair no buraco. O que eu não posso é cultuar a doença. É gostar de estar doente. Eu tenho que procurar o equilíbrio físico e, a partir daí, equilibrar-me mentalmente para não tombar novamente nessas propostas, sabendo que há um intercâmbio de energias mentais, minha com o corpo que hoje eu habito, dos espíritos que estão à minha volta com a minha estrutura física. Observem as obras de André Luiz. Quantos vampiros espirituais estavam à cabeceira dos doentes, sugando energia vital. Que energia vital é essa? É energia celular de trabalho dos tecidos, dos órgãos, e eles ali alimentando daquela energia doente para que aquela pessoa viesse a sucumbir. Por isso, a obsessão pode nos levar ao desencarne prematuro, porque nós vamos aceitando aquela proposta, já que convidamos mentalmente o obsessor a conviver conosco, e agora estamos retroalimentando aquelas energias. Forma ou formas, pensamento. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão comandada de todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento de insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defeso ao conhecimento, pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções. Olha só que interessante isso que ele fala para nós. E a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento de insetos. Como é que o inseto reconhece no outro que é o parceiro para o acasalamento? É uma troca de energia. A mesma energia que faz com que haja, né, ele ainda coloca aqui para nós uma forma simbólica, comunhão dos espíritos superiores, que nem ele te visava conhecer. Mas o princípio já vem lá das estruturas elementares da criação. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência. Em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que esposem o modo de sentir. Olha só, isso aqui dá para a gente estudar, né, durante uma semana. Emitindo uma ideia. Então, a mente está aqui, emite uma ideia, uma onda, uma energia, uma ideia. A partir do momento que nós emitimos essa ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Então, a gente começa a receber inúmeras ideias que se assemelham à ideia inicial. E essa ideia que para logo se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Quanto mais
eu penso naquele propósito, mas ela vai se corporificar. O que é corporificar? É pegar a energia e transformá-la em partícula. A dualidade aí, onda-partícula da física quântica, né? É nós pegarmos algo abstrato e começarmos a compactar até que aquilo tome uma forma. Mantendo-nos assim, espontaneamente em comunicação com todos os que exposem o modo de sentir. Então, por exemplo, eu pensei em algo aqui, né, na compra de uma casa, uma coisa comum. Na mesma hora, eu estou entrando em comunicação com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que têm esse propósito. E enquanto eu estou pensando com firmeza, isso passa a existir no meu campo mental, na minha atmosfera mental. Nós vamos buscar aqui uma historinha, né? Antes da gente fechar esse entendimento. Também lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos um conflito na família de Jovino. Jovino era casado, tinha sua esposa e tinha, né, 3 filhas. E Jovino estava totalmente ligado agora a uma nova companheira, desfazendo da esposa e, ao mesmo tempo, se afastando dos compromissos com a família. Em determinado momento, que ele está no lar, enfadonho, cansado das cobranças da esposa, a sogra que estava doente, ele tem um pensamento. Ele pensa na nova companheira. E quando ele pensa, vamos colocar aqui, né, o lar de Jovino aqui, e essa companheira estava em outro ambiente, mas quando ele pensa nela, quando ele emite essa energia, ele recebe o influxo do pensamento dela, porque eles estão na mesma frequência. Quando ele recebe esse influxo, surge na frente dele a imagem dela. Ele não pensou naquela mulher? O que ele trouxe para dentro da sua casa? A sua imagem. Mas isso aqui é só uma imagem? Não, isso aqui é uma matéria mental, e toda matéria ela é uma criação atômica que tem por si uma radiação eletromagnética. Então, não é só um pensamento que nós temos uma criação que tem vida, enquanto esse pensamento não é uma vida como o espírito, ela tem uma vida de movimento, de cor e de ação. Esse pensamento que Jovino tinha é um pensamento, por exemplo, contrário ao que a esposa dele tinha. Ela queria ele de novo no lar, ela queria ele responsável com os compromissos da casa, ele voltado para o ciclo de orações, que ele já não fazia mais parte. Mas quando ele pensava nessa nova companheira, a imagem dela, não é ela viva, mas a imagem dela, reflete uma onda eletromagnética contrária à da esposa. Olha como é que isso é complexo. E nós trouxemos aqui do livro, né, Os Domínios da Mediunidade, um trechinho só para a gente entender sobre isso. Ele pretendia sair e ela fala com ele: Poderemos acaso esperar hoje por você? E ele sai blasfemando, não queria nenhum diálogo. À medida, porém, que Anésia, a esposa de Jovino, monologava, conversava com ela mesma, intimamente, em termos de revide, ela pensava em vingança, em alguma coisa. A imagem projetada de longe abeirava-se dela, porque tem a atração, né, dos componentes do pensamento, com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Então, um pensamento,
uma convivência, e marido e mulher têm um âmbito comum de pensamentos, quando entra um outro pensamento que diverge desse propósito, influencia no equilíbrio mental. O desdobramento dessa história é até muito bonito, né? Quando ela vai em espírito reencontrá-los e ver qual que era o seu papel nesse ponto, o que ela devia fazer para preservar o seu próprio lar. Mas nós passamos a entender que ali não tinha um espírito obsessor, mas uma forma mental. As nossas casas são cheias de formas mentais. Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós desejamos. Essas formas mentais, elas às vezes intoxicam um ambiente. E é necessário o culto no lar para destruí-las. Assim como numa obra de André Luiz, as formas mentais do umbral eram tão grandes que era necessário que raios como fogo purificador, é o nome do capítulo, queimassem aquelas sombras, aqueles pensamentos, e a casa transitória, né, Fabiano, de Cristo, pudesse ir para uma outra dimensão de atendimento. O umbral nada mais é que a forma mental dos espíritos que ali estão. O vale dos suicidas é a forma mental da consciência de culpa, dos desejos não satisfeitos, da imprudência, da imperícia, da negligência com a vida. Nós não podemos deixar que a nossa casa mental esteja contaminada por formas mentais de violência, de indiferença, de preconceito, de discriminação, porque senão nós mesmos estamos contaminados pela nossa energia mental, que vai debilitando a nossa capacidade de entender a proposta do bem. E encerrando esse capítulo, né, que é um dos capítulos que eu mais gosto desse livro, ele fala para nós: é nessa projeção de forças a determinarem o compulsório intercâmbio, intercâmbio obrigatório, com todas as mentes encarnadas e desencarnadas que se movimenta, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nolo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão, ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se e gradativa libertação no mundo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, com que traça vasto labirinto aos próprios pés. A partir deste capítulo, né, a gente costuma sempre a dizer, nós passamos a ter mais responsabilidade com o que pensamos. Responsabilidade com aquilo que alimentamos pelo pensamento. Porque essas energias mentais criadas por nós acabam por permanecer enquanto tem a energia do pensamento que a criou, enquanto ela estiver no âmbito do desejo ou no âmbito da ambição. E ali, existindo, ela emite ondas eletromagnéticas, porque a matéria, e a matéria por si só tem essa característica, influenciando certos ambientes. É por isso que os trabalhos mediúnicos, principalmente trabalhos de materialização, trabalhos de cura, é necessário um ambiente que esteja totalmente asséptico das formas pensamentos. A espiritualidade precisa destruir uma série de pensamentos para que o ambiente não sofra influência eletromagnética. A sala de trabalhos mediúnicos é uma sala imaculada, onde os pensamentos que ali dentro venham a existir devem estar fundamentados no propósito do bem e não do interesse pessoal, muito menos do egoísmo, do orgulho, da vaidade.
Enquanto nós não entrarmos para o trabalho mediúnico, num sentimento total de doação, nós sempre estaremos contribuindo com as interferências que surgem e que fazem parte de tudo aquilo que nós tivemos até hoje dentro do campo da mediunidade. Médiuns que são psicógrafos de obras, de livros, conseguem se dirimir dessas influências. E para que a nossa casa possa produzir mediunicamente, é necessário eliminarmos as interferências, mesmo que aparentam boa vontade, não estão maduros bastante para as realidades do Espírito. Semana que vem nós começaremos um novo capítulo. Corrente elétrica e corrente mental. E nessa análise das correntes nós vamos ver que aquilo que ele falou, a matéria mental segue os mesmos princípios da matéria material, já que a matéria material nada mais é que um estágio de dimensão e apresentação diferente da mesma matéria universal. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos agradecer primeiro a Jesus. Quem sabe, Senhor, se nesse pensamento de prece a gente consegue colocar um pouco mais de energia e movimentar as energias mais íntimas e conseguir com isso uma ascensão e receber também no reflexo do pensamento a energia dos espíritos superiores, do pensamento dos espíritos superiores. Nós te agradecemos profundamente, Senhor, pelo esclarecimento que a obra nos proporciona. Nós agradecemos por todos os nossos compromissos com a doutrina espírita, porque são eles que nos tiram, Senhor, das mesmices e, ao mesmo tempo, nos dá uma perspectiva de trabalho e de crescimento. Nós pedimos sempre pelo Lar Cristão Paulo de Tarso, para que essa instituição receba também o nosso pensamento, e que esse pensamento voltado de uma emoção muito grande possa alcançar a instituição, a todos aqueles que lá convivem, e possam eles receberem, Senhor, o bem-estar espiritual deste momento. Que a espiritualidade boa, amiga, que sempre está conosco, possa, acima de tudo, abençoar a cada um de nós, dando-nos um campo de trabalho e de ação maior. Que Deus esteja com todos nós, nos dê um excelente fim de semana e uma semana nova de conquistas, de trabalho e de entendimento, para continuarmos firmes dentro do propósito da autoiluminação, ou da modificação das energias da emoção e do sentimento, para que elas sejam cada vez mais profundas e alcance uma movimentação maior daquilo que somos capazes de fazer. Brilhe vossa luz, disse nosso Senhor. Esse é o caminho, Senhor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aí durante o estudo. Nós vamos encerrando aqui as nossas gravações e